que começou como um ataque militar direto entre Israel e Irã pode estar se tornando uma das maiores ameaças globais deste século. Mas por quê? E como isso pode afetar você, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância? Bem-vindos aos Pilares do Universo. Fica comigo que eu vou te explicar tudo. Em junho de 2025, Israel lançou a Operação Rising Lion. O alvo? Instalações nucleares e centros militares no Irã. O Irã respondeu com uma chuva de mísseis. O mundo assistia em choque. Mais de 200 mortos no Irã, ataques em Teherã, sirenes em Tel Aviv e uma tensão que está longe de acabar. Essa guerra pode se expandir. O Irã tem aliados como o Hezbollah, a Síria e relações com a China. Israel tem o apoio histórico dos Estados Unidos. Se o conflito escalar, grandes potências podem ser arrastadas para o meio. E aí, falamos de uma guerra global indireta, ou até direta. Irã é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. O Estreito de Hormuz, por onde passa 20% do petróleo global, está em risco. Se esse canal for fechado ou afetado, os preços da gasolina e alimentos vão disparar. Inflação no mundo todo. Países em desenvolvimento, como o Brasil, sentirão fortemente. Milhares de pessoas já estão fugindo de Teherã. Se a guerra continuar, teremos uma nova crise humanitária. Milhões podem buscar refúgio em países vizinhos, o que pressiona sistemas de saúde, segurança e economia local. Isso também aumenta o risco de terrorismo em regiões que acolhem os deslocados. Para entender a guerra entre Israel e Irã, precisamos voltar milhares de anos no tempo, não para 2025, mas para os tempos de Abraão, o patriarca comum das três maiores religiões do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. Ali nasce uma rivalidade ancestral entre dois irmãos, Isaque e Ismael. Abraão teve dois filhos, Ismael, o primogênito, filho da serva Agar, e Isaque, o filho da promessa, nascido de Sara, sua esposa. A Bíblia relata que desde o nascimento de Isaque surgiu tensão entre os dois filhos. Sara pediu que Agar e Ismael fossem expulsos, e assim foi feito. Ismael cresceu longe, no deserto, e se tornou pai de grandes nações. A tradição islâmica diz que Ismael é o ancestral direto dos povos árabes e muçulmanos. Enquanto isso, Isaque tornou-se o pai de Jacó, também chamado Israel, dando origem ao povo judeu. Dois filhos, dois caminhos, um só pai, Abraão, e essa divisão nunca foi esquecida. Séculos se passaram, mas a rivalidade entre os descendentes de Isaque e Ismael continuou, agora com nomes diferentes. Hoje, Israel representa os descendentes de Isaque com forte identidade judaica, e o Irã, uma potência xiita islâmica, carrega em sua ideologia a descendência espiritual de Ismael e o papel de líder do mundo muçulmano. A disputa deixou de ser só religiosa, virou geopolítica, cultural e militar. Em 1979, o Irã passou por uma revolução que mudou tudo. O Shah foi derrubado e no lugar dele entrou o regime teocrático do Ayatollah Khomeini. Nascia a República Islâmica do Irã com uma missão: combater o imperialismo ocidental e eliminar o Estado de Israel. Desde então, o Irã passou a financiar milícias como o Hezbollah e o Hamas, jurando destruir Israel. Israel, por sua vez, fortaleceu alianças com os Estados Unidos e passou a considerar o Irã como sua maior ameaça existencial, principalmente por causa do programa nuclear iraniano. No dia 21 de junho de 2025, às 18h45, os Estados Unidos atacam o Irã. Mísseis americanos atingiram as principais instalações de enriquecimento de urânio do Irã, um movimento chocante que visa impedir o programa nuclear iraniano. O Irã promete retaliação, mas o perigo real começa agora. Países como China, Rússia e Coreia do Norte, que têm suas próprias relações complexas com o Irã e rivalidades com os Estados Unidos, veem esse ataque como uma ameaça direta à estabilidade global. Se essas potências decidirem intervir militarmente, apoiando o Irã ou atacando os Estados Unidos em outras frentes, o impensável pode acontecer. A escalada para uma guerra nuclear não é mais uma teoria, mas uma possibilidade assustadora. O mundo está à beira de um abismo,
Este ataque é o catalisador para um conflito que pode mudar a face da humanidade para sempre. Essa guerra pode não estar no seu quintal, mas os efeitos dela já estão batendo à porta do planeta. Fique atento, não se esqueça de curtir e compartilhe este vídeo. E lembre-se, enquanto houver guerra, a paz nunca estará garantida.